passando a gravar mais um conteúdo na nossa página Dica Teológica, um conteúdo que vai enriquecer muito a mente dos irmãos. Nessa feita nós vamos falar sobre a lei de Moisés. Você sabe quantos mandamentos tem a lei de Moisés e quais ou quantas divisões e quais divisões ela tem? Nós vamos aprender isso hoje. Nosso assunto de hoje, a lei de Moisés. Lei de Moisés, é isso que nós vamos aprender hoje. A lei de Moisés, como nós sabemos, quando nós ouvimos alguém falar nisso, ou alguém quando fala sobre isso na igreja, fala de uma maneira muito genérica, e não especificando, e assim as pessoas acabam por fazer uma confusão entre o que é a lei de Moisés, o que é a lei do Estado de Israel, por exemplo, o que é as leis morais, as leis cerimoniais, certo? Então, a lei de Moisés, ela tem 613 mandamentos, certo? 613 mandamentos. Tem 613 mandamentos a lei de Moisés. E aonde que se encontra? A lei de Moisés, ela se encontra desde o Gênesis até o livro de Deuteronômio, porque ali onde está o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ali se encontra a lei de Moisés com todos os seus preceitos e mandamentos. A lei de Moisés é um conjunto de normas, de orientações, né, que versa sobre aquilo que Deus entregou ao povo de Israel através de Moisés. E a lei de Moisés, ela se divide em 3 seções, certo? A lei, ela se divide em 3 seções. A lei, ela se divide em 3 seções. Quais são essas divisões que a lei de Moisés, ela se divide, explicando os pormenores sobre isso? As leis morais, certo? Primeira seção, leis morais. É a primeira seção, as leis morais. E o que é as leis morais? São os princípios éticos, atemporal. São os mais conhecidos deles, são os 10 mandamentos. São princípios que Deus ele determinou desde a criação de todas as coisas, e que eles são atemporais. Eles, desde o início até o final de toda a humanidade, esses 10 mandamentos, ou as leis morais, os princípios morais, eles se aplicam a todo o ser humano. Os mais conhecidos desses, das leis morais são os 10 mandamentos, assim como nós conhecemos que estão escritos em Êxodo capítulo 20. A outra divisão são as leis cerimoniais, a segunda divisão, né? São as leis cerimoniais. As leis cerimoniais, elas são as leis que versam sobre os ritos, né? Sobre os ritos que aconteciam ali no templo. São as leis que durante o que determinava ali sobre os dias santos, sobre as festividades do povo de Israel, daquilo que tangia a sua crença, a sua religião. E a última, e não menos importante, a terceira divisão, certo, das leis, são as leis civis, certo? São as leis civis, que são as normas de convivência. Nós podemos dizer assim que as leis civis eram as normas do Estado, a lei do Estado de Israel. Então, nós estamos aprendendo hoje que a lei de Moisés, nem tudo sobre o templo, os ritos e a santidade. Existe aí uma
uma separação entre as leis morais, os princípios morais, éticos. Existe aí as leis cerimoniais, que era acerca das cerimônias dos dias santos, das festas, certo? Que aconteciam em Israel, do sacrifício, aquilo que acontecia no templo, certo? E também as leis civis, que nós poderíamos dizer que são as leis do Estado, né? As leis civis. As leis civis, nós poderíamos dizer que são as leis do Estado, as normas de convivência, daquilo que era ou não apropriado, aquilo que era determinado, nós vamos dizer pelo Estado de Israel, né? Acerca das deliberações, acerca das infrações que eram cometidas também. São normas que procuravam melhorar a convivência comunitária, nós podemos dizer assim. Então, essa é isso que nós estamos vendo hoje sobre a lei de Moisés, né? Que são 613 mandamentos, que são divididos em 3 seções. Que a primeira seção da lei de Moisés, da conhecida como lei de Moisés, que as pessoas generalizam, né? Falam de uma maneira genérica, são os princípios ou as leis morais, certo? A segunda seção, as leis cerimoniais, e a terceira seção, as leis civis, certo? Então, fica aqui esse conteúdo para o enriquecimento do conhecimento dos nossos amados irmãos, seguidores. Nós pedimos também que todos que assistirem esse vídeo, compartilhem, curtam, comentem, para que nós possamos alcançar mais pessoas com mais conhecimento, para enriquecer o intelecto e o entendimento dos nossos irmãos e a fé de cada um. Muito obrigado, fica na paz, que Deus abençoe.